Olá, gente. Eu sou o professor Duarte de Geografia e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante na atualidade: urbanização e o processo de metropolização no mundo. Bom, durante a aula você vai ver que o processo de urbanização ele vai começar desde a antiguidade, vai passar pela Idade Média e atingir os dias atuais. Além disso, nós vamos também observar o processo de metropolização com as megacidades e as cidades globais. Ainda veremos a diferença entre países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, no que se refere à urbanização. E por último, veremos as diferentes hierarquias urbanas, ok? Vai comigo, eu estou com você. Bom, gente, veremos agora o processo de evolução da cidade. Cidade é classificado como um aglomerado urbano, ou seja, um aglomerado de pessoas, e é óbvio, onde tem pessoas, tem serviços, tem casas, tem prédios, tem ruas, hospitais. Você deve, obviamente, saber, né? A sua cidade, ela é composta por algumas dessas coisas que eu acabei de citar. Bom, as cidades nem sempre foram como são hoje em dia. Elas evoluíram. Como assim? Como é que houve essa evolução? É importante saber que a evolução da cidade, ela vem desde a antiguidade. Por exemplo, elas eram a sede dos grandes impérios. Como exemplo desses impérios, a gente pode colocar o Império Romano. Você já ouviu aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Bom, por que todos os caminhos levam a Roma? Essa frase sintetiza o papel das cidades naquela época. As cidades daquela época, elas funcionavam como centro de poder militar, centro de poder econômico e, por último, centro de poder político. O imperador, o exército, a economia girava em torno dessas grandes cidades. Então a cidade, ela era vista como o centro de poder econômico, político, militar, cultural nessa antiguidade. Bom, você deve estar pensando que sempre foi assim. Só que a história, ela nos ensinou outra coisa. Me acompanha? Vamos ver se você está comigo? Depois da antiguidade, você tem a Idade Média. A Idade Média marca um período sombrio na vida das cidades. Por quê? O que aconteceu na Idade Média que fez com que as cidades perdessem importância? Há um deslocamento de poder econômico, principalmente, para o campo, com o feudalismo. O feudalismo, ele transfere o poder que estava concentrado nas cidades para o campo e descentraliza. Ou seja, as cidades acabam perdendo a sua importância. Muitas delas foram muradas, né, indicando uma separação, um racha entre campo e cidade. Isso durante a Idade Média. Bom, para nossa felicidade, ou talvez infelicidade, durante o Renascimento, pós-Idade Média, a cidade volta a ganhar importância. Isso é de extrema importância no nosso estudo. A cidade começa a voltar a ser importante no Renascimento. Tem explicação para isso. Vamos ver se você sabe. Ó, primeira explicação para essa volta, para esse ganho novo de importância da cidade no Renascimento: a figura do rei, o absolutismo. Ele está na cidade, ele governa a partir da cidade. Percebeu? Tá? Acaba aquela descentralização feudal. Segundo, as grandes feiras. As grandes feiras do Renascimento eram realizadas na cidade. E as feiras funcionavam como um aglutinador de pessoas, um aglutinador de capitais, um aglutinador cultural em torno das cidades. As cidades voltam a ser importantes. Como cidades importantes nessa época, eu posso citar Milão. Você sabe onde fica Milão, né? Itália, Frankfurt, Alemanha. Bom, você viu aí que a cidade era importante, perdeu importância e ganhou nova importância. E essa importância vai ser multiplicada. Após o Renascimento,
o mundo entra numa fase chamada capitalismo industrial. A indústria, com a primeira revolução industrial, passa a ser a grande formadora de capitais. A indústria, ela passa a ser a grande concentradora de capitais do planeta. E a indústria se localiza na cidade. Você sabe por quê? Me acompanha? Vamos a alguns motivos. Primeiro, na cidade eu tenho mão de obra. Essa mão de obra vai ser aglutinada em torno da cidade. Na cidade eu tenho mercado consumidor. Na cidade eu tenho capital. Na cidade eu tenho infraestrutura. Opa! Percebeu? Olha os fatores que levaram a indústria a se concentrar próximo à cidade. Isso faz com que eu tenha um crescimento industrial atrelado ao urbano, à cidade, e eu tenho o crescimento da cidade urbano atrelado à indústria. É um casamento perfeito. A cidade cresce durante o capitalismo industrial, tá? E torna-se a cidade moderna. Eu posso dizer que a cidade não veio depois da indústria, mas a grande cidade sim. Com o crescimento industrial, você tem um avanço da metropolização, principalmente nos países industrializados. Aí você me pergunta, ô Duarte, o que é o avanço da metropolização? Bom, primeiro, para saber sobre isso, você precisa saber o que é uma metrópole. Bom, metrópole é quando você tem uma cidade central e outras cidades vizinhas conurbadas a ela. Conurbada? O que é isso? Conurbação. Conurbação ocorre quando, devido ao avanço da infraestrutura, a integração de fluxos de capitais, serviços, pessoas, duas cidades acabam se unindo, se juntando, formando um núcleo urbano. Esse processo de unificação, esse processo de integração de fluxos, nós chamamos de conurbação. Bom, isso deve acontecer talvez perto da sua casa. Você sair de uma cidade e ir para outra vizinha e nem notar que está saindo de uma cidade e entrando na outra. Isso é a chamada integração, a chamada conurbação. Com o crescimento da indústria, as cidades, principalmente aquelas que tinham grande poder industrial, elas cresceram demasiadamente e começaram a se aglutinar, a se conurbar com as cidades vizinhas, formando então as chamadas metrópoles. Bom, as metrópoles, elas principalmente apareceram nos países industrializados. Por quê? Você já sabe, né? A metrópole, o crescimento da indústria, foi atrelado ao crescimento industrial, à concentração de recursos. Esse crescimento da metrópole, esse avanço da metropolização, fez criar grandes cidades, grandes núcleos urbanos, como, por exemplo, Nova York, como, por exemplo, Londres. Esse é um exemplo bom de grande cidade nessa fase, como, por exemplo, Paris. Nova York, Londres, Paris. Percebeu? São grandes cidades. Por isso, quando a gente fala de metrópole, a gente se refere como a grande. Quando alguém falar com você, você viu aquele emprego lá na Grande São Paulo ou no Grande Rio? Ele está falando para você que você pode ter visto o emprego ou na cidade do Rio ou nas cidades vizinhas, que foram conurbadas. Legal? Bom, não para por aí. Gente, você ainda tem o processo de megalópole, formação de megalópole. Como é que é isso? A megalópole ocorre quando duas áreas metropolitanas se juntam, através também do processo de conurbação. Então eu posso dizer que uma megalópole é formada quando duas áreas metropolitanas são conurbadas. No mundo, elas apareceram principalmente nos países mais industrializados e se deram por volta do meio do século XX. Um exemplo é a chamada Boss-Wash, como você está vendo aí no mapa. A Boss-Wash,
ela vai ligar Boston a Washington, nos Estados Unidos, passando por Nova York. Boston é uma região metropolitana, Nova York é outra região metropolitana e Washington é a terceira região metropolitana. A união, a conurbação dessas três formam a Boswash, a maior megalópole do mundo, com cerca de 900 quilômetros de extensão, praticamente toda urbanizada. Uma grande concentração urbana na parte nordeste dos Estados Unidos. Outra megalópole que eu posso citar é a megalópole de Tokaido, no Japão, que liga Tóquio a Osaka. O símbolo dessa integração é o chamado trem-bala japonês. No Brasil, existe uma megalópole em formação entre as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ela está em formação e provavelmente daqui a alguns anos a gente vai poder dizer que há uma megalópole brasileira. Bom, você sabe que o processo de urbanização não para. É só olhar em sua volta. Levanta um pouco aí do sofá, dá uma olhadinha na janela. Presta atenção, você vai enxergar o mundo à sua volta. Isso é a cidade. Bom, as cidades não param de crescer e o processo de metropolização também não. Existe um conceito hoje conhecido como megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, é um conceito quantitativo. Você percebeu? Quando se fala de megacidade, nós estamos trabalhando o conceito quantitativo de população naquela cidade, ou aglomeração urbana. Quando a gente fala de cidades globais, o conceito muda. Você reparou a diferença? Cidade global é quando você tem uma cidade que concentra grande parte dos centros de gestão ou centros de comando da economia e da economia mundial. Por exemplo, os centros de comando são centros que têm grande concentração financeira. Além disso, esses centros de comando têm a gestão das empresas, ou seja, as decisões são tomadas nesse centro de comando, bolsa de valores, tem também equipamento, infraestrutura. Essas cidades, elas comandam hoje a economia, tá, mundial. É importante você perceber a diferença. Cidade global é um conceito qualitativo. Megacidade é um conceito quantitativo. Ou seja, a megacidade, ela requer número de pessoas. A cidade global não necessariamente. Cidade global requer equipamentos. Cidade global é centro de gestão. Vamos dar exemplos? De megacidade, você pode colocar a capital da Nigéria. Você sabe qual é a capital da Nigéria? É Lagos. É um exemplo de megacidade, uma aglomeração urbana, né? As cidades e as cidades vizinhas com mais de 10 milhões de habitantes. Enquanto que as cidades globais, nós temos exemplo, Nova York, Tóquio no Japão, Paris e, aqui no Brasil, a grande cidade global seria São Paulo. Percebeu a diferença? Não vai esquecer, ok? E a localização? Onde essas cidades se encontram? Bom, as megacidades, elas estão prioritariamente concentradas nos países mais pobres. Já as cidades globais se localizam majoritariamente nos países mais ricos. Agora, você sabe o porquê da diferença? Bom, as megacidades, elas apresentam normalmente graves problemas estruturais, falta de ônibus, falta, né, de moradia, ou seja, problemas que acabam acarretando uma série de dificuldades para se morar naquela cidade. Já as cidades globais, elas estão concentradas majoritariamente nos países mais ricos. Você sabe por quê? Os países mais ricos concentram renda. Além disso, as grandes multinacionais e transnacionais estão localizadas nesses países, principalmente suas sedes. Portanto, é nessas cidades que você vai encontrar, normalmente, as cidades globais, os centros de comando, os centros de gestão. Beleza? Não vai esquecer, a localização das megacidades e das cidades globais são muito importantes no mundo de hoje. Você sabe
urbanização é um tema importante. Agora, será que o teu colega sabe? Será que o pessoal da rua sabe? Vamos dar uma olhadinha na enquete? Vamos ver o que o pessoal fala sobre esse tema, ok? Preste atenção. Seria, tipo, organizar a cidade da melhor maneira possível. É isso mesmo? Isso. Essa organização inclui o quê? Aí acho que seria mais transporte, a saúde mesmo, até a educação, que tem muitos colégios que, tipo, não tem condições nem de se estudar neles. Urbanização. Eu não sei te falar, assim, acho que urbanização da cidade, você diz? Os ônibus, assim, tudo, né, bem feito, tudo, o transporte coletivo bem organizado. Ruas asfaltadas, escolas, trabalho. É tudo funcionando bem, é ônibus, é comércio, serviço, tudo funcionando bem, o que a gente não vê. Que eu conheci Londres. É um bom exemplo de metrópole bem urbanizada? É, organizado, eu diria. Tenho vontade de ir para Londres. Acho que seria Paris. Por que Paris? Não sei, tipo, é uma cidade que me encanta, assim, me chama atenção bastante. Até pela organização deles, assim, é uma cidade que me chama atenção. São Paulo. Não conhece? Não conheço. Nova York. Bom, urbanização é um tema bastante complexo, né? Para você que está aí me assistindo, existem diferenças de padrão entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vamos começar falando sobre o padrão que ocorreu nos países desenvolvidos. Bom, os países desenvolvidos, a urbanização é marcada por ser lenta e gradativa. Lenta e gradativa ela começa lá junto com a Revolução Industrial. Países como Inglaterra e França foram os pioneiros nesse processo. Além disso, você teve o acompanhamento de infraestrutura, ou seja, a população que se deslocou do campo para a cidade, ela conseguiu anexar à sua volta uma série de infraestruturas, ruas, casas, transporte, ou seja, hospitais, escolas, ou seja, você teve um acompanhamento de infraestrutura que deixou a cidade dos países desenvolvidos um lugar muito melhor para se morar. Bom, isso foi o padrão dos países desenvolvidos, uma urbanização lenta e gradativa e que teve uma eficiente infraestrutura. Nos países subdesenvolvidos, o quadro é, infelizmente, muito pior. Por quê? A urbanização nos países subdesenvolvidos vai ocorrer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, você teve o crescimento das cidades nesse grupo de países. Mas por quê? O que aconteceu? Bom, nos países subdesenvolvidos, o processo de industrialização começou após a Segunda Guerra Mundial, efetivamente. E aí começa um acelerado processo de urbanização. Agora você veja, quais são os fatores que vão levar a essa urbanização? Em primeiro lugar, como você pode ver, são os fatores repulsivos. Os fatores repulsivos são aqueles que expulsam as pessoas do campo para as cidades, principalmente nos países mais pobres. Como exemplo, nós temos o chamado êxodo rural. O êxodo rural é essa saída. E por que acontece? Em primeiro lugar, devido às precárias condições de vida no campo. Má alimentação, más condições de higiene, quase sem hospitais, ou seja, um quadro precário com relação à infraestrutura e qualidade de vida. Então, as pessoas começaram a sair do campo para a cidade. Um outro fator foi que após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu em alguns países pobres o processo de modernização do campo. Máquinas entraram no lugar de homens. Isso expulsou boa parte dos trabalhadores para as grandes cidades. Bom, além disso, você tem o processo
de pouco financiamento dado para os agricultores e pecuaristas no campo de países pobres. Isso não estimula os agricultores e pecuaristas a se manterem no campo, afastando-os para a cidade. E para terminar, você ainda tem o processo de crescimento dos latifúndios. As grandes propriedades, o pequeno agricultor não consegue acompanhar o crescimento do grande agricultor. E aí? Aí você tem uma grande defasagem entre grande e pequeno produtor. O pequeno vai acabar vendendo suas terras e indo morar nas grandes cidades. Inchaço, prejuízos, falta de moradia, são várias consequências. Olha só, você tem uma das maiores e mais graves, o crescimento da favelização. A favelização, ela vai ser um fenômeno atrelado principalmente aos países mais pobres. Vamos às características de favela? Você normalmente tem casas, moradias muito precárias, quase sem nenhuma infraestrutura, aonde os índices de violência são muito altos. Ou seja, a favela é uma consequência muito ruim e desagradável do acelerado processo de urbanização, já que nos países mais pobres, depois da Segunda Guerra Mundial, há um acelerado fluxo de pessoas do campo para a cidade. E na cidade, normalmente essas pessoas que não têm grande qualificação não conseguem empregos de boa qualidade, tendo que morar nas piores áreas, ou seja, favelas, por falta principalmente de qualificação e de uma boa remuneração. Esse quadro preocupa demais as autoridades, mas infelizmente ainda não se criou um programa eficiente de moradia para combater esse tipo de situação. Bom, uma outra consequência é a autossegregação versus a segregação induzida. A autossegregação é o que ocorre como fenômeno em alguns países mais pobres hoje em dia. A autossegregação, ela pode ser exemplificada por aqueles condomínios fechados. Aqueles condomínios com segurança 24 horas por dia, esses condomínios são normalmente compostos por pessoas de maior renda, que acabam se refugiando nessas fortalezas, ou seja, se autossegregando para evitar contato com a camada de população mais pobre. Infelizmente, essa segregação existe, mas existe um outro tipo que é muito pior, que é a segregação induzida. A segregação induzida tem como exemplo maior o que eu já falei, as favelas. O indivíduo, normalmente de baixa renda, não tem condição de acompanhar uma coisa muito importante, a especulação imobiliária. Você sabia o que é a especulação imobiliária? Bom, a especulação imobiliária é o valor do uso do solo, ou seja, quanto vale um terreno, uma casa, um apartamento. Bom, você já deve ter notado, os terrenos, por exemplo, que estão próximos à praia, próximos a áreas verdes ou próximos a locais onde haja uma boa infraestrutura, são normalmente os solos mais valorizados. Já as áreas mais afastadas, normalmente nos países mais pobres, elas são as áreas menos valorizadas, são os chamados subúrbios ou periferias. Normalmente são pouco assistidas pelo poder público e tem uma grande defasagem de transportes, esgotos, moradia, ou seja, normalmente são áreas onde a especulação imobiliária é menor. Portanto, o valor do solo urbano acaba sendo também mais barato. Bom, para complementar esse assunto, a gente escolheu uma música importante. Agora, vê se você entende um pouquinho essa letra. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Sossego, Rio de Janeiro, sossego limpo. Quase embora, vem, quase embora. Não é quase, é desse jeito. Às vezes eu falo quase, às vezes eu acredito. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar seguir?
A José falou com a vida, a José ela quente. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar? As grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também casei a vida se é você que tá nessa. Domingo, procurando novas zonas de aluguel. Nesse fim, onde é velha paz que eu não quero seguir. Aqui vizinho. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Você percebeu a letra? Será que você está protegido dentro dessa autossegregação? Ou você está numa verdadeira prisão? Será que a urbanização moderna ela tem que ser assim? Você tem uma coisa chamada internalização. Internalização é o processo em que o ser humano ele está cada vez mais preso dentro de casa, seja pelo uso de tecnologias ou pelos altos índices de violência registrados nas grandes metrópoles. Beleza? Uma outra parte importante da nossa aula fala sobre a hierarquia urbana. Ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é o esquema clássico. O segundo momento é o esquema moderno. Bom, o esquema clássico ele vai vigorar até os anos 70. Como era esse esquema? Era um esquema de subordinação, ou seja, as cidades elas estavam classificadas de acordo com o esquema subordinado, como se fosse, por exemplo, um quartel. Exemplo, uma metrópole nacional sempre estava acima de uma metrópole regional, que estava acima de uma cidade regional, que estava acima de uma cidade local, que estava acima de uma vila. Você reparou? Uma subordinada à outra. Portanto, esse esquema permitia uma pouca integração. A pessoa que estava na vila, normalmente ela procurava uma cidade local e assim por diante. Ou seja, não havia uma integração grande entre as cidades. Um esquema muito difícil, por quê? Porque havia pouco fluxo de pessoas. Um esquema difícil porque havia poucos meios de integração. Por exemplo, rede de estradas, ferrovias, metrô, hidrovias, ou seja, a comunicação entre as cidades era muito prejudicada. Bom, eu agora estou numa grande cidade. E hoje o esquema que existe em termos de hierarquia urbana é o esquema de hierarquia urbana moderna. Vamos dar uma olhada? Ó, o esquema moderno é caracterizado pela integração, ou seja, com o avanço nos meios de transporte e comunicação dos anos 70 para cá, as cidades passaram a ter uma maior integração umas com as outras. Meios de transporte, comunicação, fluxo de pessoas permitem hoje que você esteja de repente numa vila e possa ir a uma metrópole nacional em questão de minutos. Bom, ou seja, de repente você não precisa nem sair de casa. Internet e outros meios de comunicação facilitam essa integração. Reparou? Presta atenção, hoje você não está perdido mais no mundo. Você pode estar até numa cidade um pouco menor, mas com certeza muito mais integrada do que, por exemplo, há 40 anos atrás. O esquema de hierarquia moderna faz com que as cidades e as pessoas cada vez mais estejam próximas umas das outras. É importante lembrar que, durante as provas, esses esquemas de hierarquia são bastante cobrados. Sempre lembrando que uma cidade é mais ou menos importante do que a outra, normalmente, devido à maior ou menor quantidade de serviços, equipamentos que essa cidade possa vir a oferecer. Ok? Gente, a aula foi legal. Urbanização é um tema que mexe com a tua vida. Vamos agora às dicas de estudo? Oi, gente.
Olha, como dica para vocês, eu tenho, por exemplo, o filme Cidade de Deus. Ele mostra o processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, mostrando desde a década de 60, quando a cidade era apenas, a Cidade de Deus, apenas um grande conjunto habitacional, até se transformar, depois de 20 anos, nos anos 80, numa grande favela, uma das maiores da América Latina, mostrando os contrastes, causas e consequências do processo de favelização, como, por exemplo, o avanço da criminalidade. Ok? Gente, foi um prazer estar com vocês. O professor Duarte manda um beijo no coração de cada um. Tchau, um abraço! Na aula de hoje, estudamos o processo de urbanização e metropolização mundial. O processo de urbanização e metropolização mundial começa com a evolução das cidades, o papel delas na antiguidade até hoje em dia. Além disso, tem o processo de metropolização, onde você tem a metrópole, a megalópole, as cidades globais e as megacidades. Importante conceito para as provas. Ainda, você tem a diferença entre países pobres e países ricos, quanto ao grau de urbanização. E ainda, aí, as diferentes hierarquias urbanas, a clássica e a moderna, bastante utilizada nos livros e nos dias de hoje. Ok? Bons estudos! Olá, amigo professor. Você pode utilizar como sugestão para a sua aula filmes que mostram a temática urbana mundial. Um exemplo, o próprio Cidade de Deus. Além disso, outro conselho é se atualizar, principalmente utilizando livros sobre urbanização brasileira, como o autor, por exemplo, Milton Santos, que fala sobre as diferenças de urbanização, causas e consequências. Ok? Gente, um grande abraço para você, uma boa aula e Deus te acompanhe. Importância. Muitas delas foram muradas, né, indicando uma separação, um racha entre campo e cidade. Isso durante a Idade Média. Bom, para nossa felicidade, ou talvez infelicidade, durante o Renascimento, pós-Idade Média, a cidade volta a ganhar importância. Isso é de extrema importância no nosso estudo. A cidade começa a voltar a ser importante no Renascimento. Tem explicação para isso. Vamos ver se você sabe. Ó, primeira explicação para essa volta, para esse ganho novo de importância da cidade no Renascimento. A figura do rei, o absolutismo. Ele está na cidade, ele governa a partir da cidade. Percebeu? Tá? Acaba aquela descentralização feudal. Segundo, as grandes feiras. E é óbvio, onde tem pessoas, tem serviços, tem casas, tem prédios, tem ruas, hospitais. Você deve, obviamente, saber, né? A sua cidade, ela é composta por algumas dessas coisas que eu acabei de citar. Bom, as cidades nem sempre foram como são hoje em dia. Elas evoluíram. Como assim? Como é que houve essa evolução?
É importante saber que a evolução das cidades, ela vem desde a antiguidade. Por exemplo, elas eram a sede dos grandes impérios. Como exemplo desses impérios, a gente pode colocar o Império Romano. Você já ouviu aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Bom, por que todos os caminhos levam a Roma? Essa frase sintetiza o papel das cidades naquela época. As cidades daquela época, elas funcionavam como centro de poder militar, centro de poder econômico e, por último, centro de poder político. O imperador, o exército, a economia. Olá, gente. Eu sou o professor Duarte de Geografia e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante na atualidade: urbanização e o processo de metropolização no mundo. Bom, durante a aula você vai ver que o processo de urbanização ele vai começar desde a antiguidade, vai passar pela Idade Média e atingir os dias atuais. Além disso, nós vamos também observar o processo de metropolização com as megacidades e as cidades globais. Ainda veremos a diferença entre países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, no que se refere à urbanização. E por último, veremos as diferentes hierarquias urbanas, ok? Vai comigo, eu estou com você. Bom, gente, veremos agora o processo de evolução da cidade. Cidade é classificado como um aglomerado urbano, ou seja, um aglomerado de pessoas que girava em torno dessas grandes cidades. Então a cidade ela era vista como o centro de poder econômico, político, militar, cultural nessa antiguidade. Bom, você deve estar pensando que sempre foi assim. Só que a história ela nos ensinou outra coisa. Me acompanha? Vamos ver se você está comigo? Depois da antiguidade, você tem a Idade Média. A Idade Média marca um período sombrio na vida das cidades. Por quê? O que aconteceu na Idade Média que fez com que as cidades perdessem importância? Há um deslocamento de poder econômico, principalmente, para o campo, com o feudalismo. O feudalismo ele transfere o poder que estava concentrado nas cidades para o campo e descentraliza. Ou seja, as cidades acabam perdendo a sua